Olá, bem-vindos de volta. Chegamos no mês de março de 2021. Há exatamente um ano atrás, estávamos começando essa onda de lockdown e isolamento social. Fazendo uma retrospectiva desse um ano, como é que anda a sua vida? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema? Pois é. Ano passado, depois do carnaval, a gente começou com essa ideia, esse vírus e tudo isso acontecendo. A gente se fechou um período em casa. Eu ouço até as pessoas usarem o termo assim, na época da pandemia, na época do lockdown. Agora morrem 1.500 pessoas ao dia, o que era muito mais naquela época. Por que será que a gente tem a sensação de que passou ou de que melhorou? Como é que você se sente em relação a isso? Você é uma das pessoas que tem feito aí esse papel de se isolar, você está conseguindo? Comenta um pouquinho aí como é que foi esse um ano pós-pandemia. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos no meio do Império Americano, né? Estados Unidos, desde que venceu a Segunda Guerra Mundial em 1945, a base da bomba nuclear é quem dita as regras do mundo, né? E estamos vivendo esse império, um império materialista, um império de muita abundância. Tudo no mundo manifestado é dual, temos o lado positivo e negativo de cada uma das coisas. Mas estudando um pouco de história, vocês sabem que eu gosto disso, a gente tem uma similaridade em todos os impérios e isso é preocupante para a gente que estamos no meio dessa história. Os impérios todos caíram por corrupção, ganância, desigualdade, uso ruim dos recursos, enfim. A gente está falando de impérios grandes, eu estou falando do Império Romano, por exemplo. O Império Romano durou 1000 anos. A gente está falando do Império Egípcio, a gente está falando do Império Persa. Que será de nós que estamos no meio de um império de apenas 50 anos? E a situação está complicada para a gente. Por que eu estou trazendo essa ideia de império e perguntando de isolamento social e de quarentena? Porque eu não poderia abordar esse tema sem trazer esse viés filosófico e sociológico também. Acho que é importante a gente repensar como é que chegamos aqui e como é que vamos sair dessa, né? Esse é o momento da gente pensar em políticas públicas, do papel do governo, do papel de nós como cidadãos. E será que é possível a gente sair dessa enrascada que a gente se enfiou como humanidade? A primeira vez que a gente vem utilizar o termo quarentena aconteceu ali na região da França. A peste negra, ela era levada para os outros países através dos ratos que proliferavam nos navios e as pulgas estavam contaminadas aí com a bactéria que levava a peste negra. Os franceses, já sabendo disso, e o medo era tão grande, obrigava que os barcos, isso por volta de 1600 e pouco, que os barcos ficassem quarentenados. Se nenhum dos seus marinheiros morresse nesse período, eles tinham autorização para atracar e fazer o comércio. Imagina como isso não adiava o comércio, como isso não lentificou os processos. Isso aconteceu aí, 1600 e pouco, durou mais ou menos 100 anos essa providência francesa, por isso que a gente etimologicamente utiliza esse termo. Porém, pasmem, a gente tem os primeiros surtos da peste negra por volta de 1300. Isso porque a peste negra não teve uma cura e uma solução até os dias atuais. Vira e mexe a gente tem um surtinho aqui e ali. Algumas condições melhoraram, propiciaram, mas uma solução efetiva ela nunca foi tida. Veja bem, por que eu estou contextualizando historicamente? Então, assim, todos os impérios que caíram, todas as mortes, que
que aconteceram ao longo da história, é porque a gente não tem capacidade organizativa. E o que isso tem a ver agora com o coronavírus? Ah, mas o coronavírus não foi uma arma biológica, a gente não estava em guerra. Bom, primeiro que a gente não ouviu os primeiros recados, né? A gente não ouviu, fingiu que nada estava acontecendo, não vão parar a economia e assim que a gente segue. E hoje as políticas públicas, especialmente do nosso país, se mostram completamente ineficazes e um povo sem direção. Quem é que falava essa frase? Carlos Prestes. Ai de um povo que precisa de heróis. O brasileiro precisa. O brasileiro está carente de direção, está carente de uma figura forte que direcione. É claro que a gente vai sempre ter pessoas que são mais irresponsáveis, que encaram mais os perigos e que vão promover, enfim, a proliferação do vírus. Mas quando a gente tem uma política pública, uma mão forte, isso não acontece. E isso a gente está enxergando em outros países. Isso aqui não é só uma crítica ao nosso governo atual e como as coisas estão sendo gerenciadas. É uma crítica a nós como seres humanos, que primeiro não fazemos a nossa parte, por isso que elegemos pessoas também que não são capazes de fazer a delas. Um governo é apenas o reflexo do seu povo, então isso serve de puxão de orelha para todos nós. Como que a gente vai fazer para sair dessa enrascada? Será que esse império, que é um império que diz que você vale o quanto você tem, vai precisar cair para que a gente entenda que não é assim que a vida funciona? Nós somos mais do que poder aquisitivo e esse vírus veio trazer também essa reflexão. A todos que perderam um familiar, um ente querido, um amigo ou um conhecido, ou que sofreu com essa doença, ou que está sofrendo com os efeitos colaterais dessa doença, eu deixo minhas mais sinceras condolências, apoio, abraço e espero sinceramente que a partir de agora a gente possa refletir e nos organizarmos num sentido diferente, ok?